Deixe-me apresentar a minha esposa, né? Dalva Maria Silva Nunes. 3 semanas atrás, nós tivemos um culto de gratidão a Deus pelos 44 anos de vida conjugal. Bodas de carbonato. E eu acho que nós vamos chegar a 50, né, bem? Se Deus quiser. Nós temos 4 lindos filhos, 3 homens e uma moça, uma senhora já, né? E temos 8 netos, que não deixam a nossa poupança aumentar de jeito nenhum. Mas é muito bom. Alguém já disse que neto é filho 2 vezes, né? E verdadeiramente é assim. Muito bem. Deixe-me ver aí o título da nossa palestra. Hoje à noite eu vou ler o texto bíblico. Muito bem. O tema é esse: do conflito para a crise e da crise para a solução. Ok? E o texto está em Eclesiastes, capítulo 4, de 9 a 12. Isso. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos méritos de Jesus, nós chegamos ao Teu trono de graça, Senhor, humildes, contritos, quebrantados. Tu conheces, ó Deus, cada família aqui representada. E Tu conheces todas as nossas fragilidades, todas as nossas demandas, todas as nossas necessidades. E a Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu hás de supri-las em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento. Ilumina minha mente. E não permita, Senhor, que nenhuma palavra saia dos meus lábios sem a Tua unção. Muito obrigado por cada família aqui nesta noite. Eu oro a Ti, ó Pai, humildemente, Senhor, e agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. Próximo. Isso. Primeiro ponto é do conflito para a crise, mas antes de entrar nesse ponto, eu vou fazer algumas considerações pessoais para que nós possamos então entrar nesse ponto. O conflito, ele faz parte da vida, né? A grande verdade é que 2 pessoas sempre terão necessidades de ajustes devido às diferenças entre si. Os conflitos fazem parte da essência humana.
haverá sempre um conflito entre o impulso e a minha e a sua consciência moral, entre a minha ação imediata e o que poderia ser diferente. Por isso, viver é fácil, conviver é muito difícil. Aristóteles, ele afirmou o seguinte: a pior forma de desigualdade é tentar fazer coisas desiguais iguais. Isso não existe. E quando existe, gera conflitos, né? Porque a tendência nossa é quando casamos com alguém, e isso não é muito bom, é criarmos expectativas sobre o outro, né? Eu sempre digo lá na minha igreja, não crie expectativa sobre ninguém. Quando você cria expectativa sobre o outro, você perde a sua capacidade de criatividade, você perde a sua capacidade de iniciativa e muitas vezes o conflito se estabelece. Conviver com o outro implica em conviver com o diferente. O diferente no outro nos incomoda. Por quê? Porque mostra a nossa incompetência de modificar o outro para que ele ou ela se assemelhe a nós. Jesus falou muito bem sobre isso, lá em Mateus, capítulo 22, verso 39, quando Jesus estava ensinando os discípulos a conviver com as diferenças. Olha só, Mateus 22, 39, diz assim, os discípulos, os fariseus e os saduceus que nós conhecemos, os essênios, né? Aquela galera lá da antiguidade, eles tinham um problema muito sério com Jesus, que era o quê? Eles não queriam admitir que aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Jesus fala, a minha vida e a sua vida, é absoluto. Nós lutamos com isso até hoje, porque hoje nós temos um perigo muito grande, que é o perigo da relativização. Tudo é relativo. Não, não é. A palavra de Deus, ela jamais será relativa. Ela é totalmente absoluta. Por isso, que quando nós lemos a palavra de Deus, o nosso ideal é obedecê-la. Isso é muito importante para todos nós. Então diz o texto lá, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, e é bom que se diga, semelhante não é igual. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não tem como você oferecer ao outro aquilo que você não tem dentro de você. É aí que os conflitos aparecem. E aí Jesus vai e diz, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é diferente no outro, com certeza, pode ser o que me complementa. Quando o diferente me amedronta, é que há algo frágil em mim mesmo.
Martin Buber, um dos grandes teóricos da personalidade, ele disse o seguinte: Deus está nos relacionamentos. Deus não é encontrado nas pessoas, Deus é encontrado entre as pessoas. Isso é importantíssimo para nós. Na convivência, a presença física é fundamental. Mas com a internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, nós vamos nos deformando no isolamento, enfraquecendo nossos vínculos e criando a presença ausente. Isso tem trazido problema. Eu estava saindo de casa agora, vendo o jornal, de São Paulo, e uma mulher encontrou alguém nas redes sociais, né? E é complicado. Você acreditar em redes sociais, fake news e tantas outras coisas, e isso tem trazido um problema muito sério aos casais, tá? Isso termina criando uma incapacidade de confrontação pessoal, que é uma necessidade no casamento, que é o diálogo, olhos nos olhos, e dizer o que você está sentindo. Hoje a gente sai e passa uma mensagenzinha pelo celular. Eu já vi muito isso. Meu amor, você é a paixão da minha vida. Isso pelo celular. Quando chega em casa, o bicho pega. Por quê? Porque é fácil você verbalizar sentimentos sem ter habilidade para lidar com eles. Eu aprendi uma coisa na vida como psicoterapeuta. O seguinte: sentimento, ou você lida com ele, ou ele lida com você. Não tem meio termo. Por isso que muitas pessoas adoecem. Muitas pessoas têm uma dificuldade extrema de ter uma vida conjugal de qualidade, exatamente por causa disso. De longe é uma maravilha, mas quando chega perto, estraga tudo. E é isso que está acontecendo. E pasmem, dentro das nossas igrejas. O que é mais grave ainda, né? Então, casamento é a decisão de embarcarem juntos numa viagem, numa aventura de crescimento pessoal e social. Então você precisa primeiro se amar. Depois você ama o outro. Porque se você ama o outro sem se amar, você vai criar uma codependência. E a codependência é terrível na vida conjugal. A nossa maior capacidade de conviver bem é proporcional à nossa capacidade de lidar com o diferente. Ou vocês acham que 44 anos de vida conjugal é fácil? Claro que não. Quantas necessidades de ajuste nós tivemos, né? Mas é importante. Então vamos lá. Do conflito para a crise. Primeiro, o que é um conflito? A gente precisa entender isso. O conflito é uma oportunidade para resolver diferenças que existem. Não acredite
os próprios gêmeos univitelinos, as mulheres sabem disso, da mesma placenta, eles não são iguais. E quando você pensa em personalidade, complica mais ainda. Tá? Porque cada pessoa é uma pessoa. E aí está a grande dificuldade. Porque quando o outro não é aquilo que eu idealizei, eu me frustro. Aí eu largo. Deixo para lá. Não dou a mesma atenção que eu estaria dando. Né? E isso cria conflitos. O conflito ele acontece a partir de posições incompatíveis, bloqueando a minha e a sua capacitação, a vivência no social. Não se iluda, casamento é social. Casamento que está impregnado de individualidade, não vai para frente. Não vai. Eu preciso sair da minha individualidade, que ninguém precisa delapidar a minha individualidade, mas eu preciso sair da minha individualidade para o social, que é amar a minha esposa, que é amar os meus filhos, que é amar os meus netos. Não tem jeito. Ou então eu vou me isolar. E o isolamento é patológico. O isolamento ele é doentio. O fato de duas pessoas, marido e mulher, terem ideias diferentes, não significa que o marido está certo e a mulher errada, ou vice-versa. As ideias, elas são diferentes. Por isso, queridos, não existe relacionamento sem conflitos. Não existe. E é bom que você saiba disso, né? Eu tenho lutado muito para fazer algumas pessoas entenderem que os nossos relacionamentos, as nossas vivências conjugais, elas não podem ser pontuais. Elas precisam ser processuais. Quando eu entendo que o meu casamento, ele é processual, eu me habilito a entender a diferença no outro. Então, hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande, porque já há casamentos que você só se encontra com a sua esposa no final de semana. E durante a semana, cada um mora no lugar e cada um convive individualmente. Isso é ruim. É como você negar a capacidade de lidar com a diferença do outro. Então não existe relacionamentos sem conflitos. Vamos lá, como resolver conflitos? Primeira coisa, entender que o conflito é processual e nunca pontual. O conflito necessariamente faz parte da convivência. Isso é natural, gente. E quando você consegue entender isso naturalmente, você minimiza as suas neuroses. Aquela questão de você fixar. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Isso não existe. Por isso que relacionamento precisa ser processual, né? Isso é importantíssimo para todos nós. Qual a diferença, Clécio, entre pontual e processual? É que quando você interpreta um conflito conjugal
como sendo processual, você entende que aquilo faz parte do processo. Aquilo é uma oportunidade que você tem de lidar consigo mesmo, tá? Na convivência com o outro. Quando ele é pontual, aí acabou. Vai gerar uma neurose de fixação. Se não for assim, nós vamos separar. Já ouvi muito isso. Como se o outro tivesse que se anular, porque eu não exerço a minha criatividade pessoal para ser uma pessoa processual. Isso é muito importante. Segunda coisa, nunca entender ou compreender que o outro é seu adversário. O que é isso? Competitividade. Casamento, relação conjugal, com competitividade não sobrevive. Mas cedo ou mais tarde vai dar um problema. Porque casamento não é competição. Casamento não é saber quem é mais inteligente ou menos inteligente. Então isso é importantíssimo para todos nós. E nós precisamos aprender a lidar com isso. No casamento, a questão não é quem é que sai perdendo e quem é que sai ganhando. Isso não existe. Quando um casamento se propõe a isso, você pode escrever. Vai chegar um momento em que a própria competição vai tirar você do jogo. E você perde, né? Estão aí os feminicídios da vida. A gente vê toda semana aqui em Goiânia. E geralmente, tá? O problema é do lado masculino. Tá? Porque eu não sei perder. Né? Por isso que a maioria dos homens, e eu me coloco lá também, tem um temperamento colérico ou temperamento sanguíneo. Enquanto as mulheres têm um temperamento fleumático ou melancólico. E é aquele negócio, você precisa se autoconhecer. Eu me conheço. Quando alguém me ofende por eu ser colérico, a primeira coisa que eu faço é dar um passo para trás, porque se eu der para frente o bicho pega. Não tem jeito. O temperamento, ele é genético, ele é biológico, ele é imutável. Inclusive não há, Dr. Paulo Henrique, terapia para temperamento. Não há. O único tratamento para temperamento, queridos, é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É Ele que nos controla. É Ele que nos torna uma pessoa compreensiva em relação à diferença que existe no outro. É Ele quem me habilita a lidar com os conflitos da vida. E isso é fundamental. Pode eliminar a necessidade de competir e gerar a necessidade de compreender na mutualidade da solução do conflito. Isso é importante demais. Demais, porque quando nós competimos, nós criamos uma situação de que alguém está errado
e o outro está certo. Tá? Então, competitividade, isso só gera problemas. E tira de nós uma capacidade, um dom que vem de Deus, que chama-se humildade. Certa vez perguntaram a Moody, né? O que é religião, Moody? E Moody disse, religião são 3 coisas. Humildade, humildade e humildade. E é complicado ser humilde. Porque para você ser humilde, a primeira coisa que você tem que fazer é neutralizar a necessidade que você tem de competir. Senão, vai ficar a vida toda competindo e nunca chega a uma situação viável, que produz qualidade de vida conjugal, o que eu acho que é importante. Os irmãos querem ver? Os homens, as mulheres fechem os ouvidos e os olhos, se puder. Quantos homens que estão aqui têm prazer em voltar para casa? Levante a mão. Oh, coisa boa. Vou dizer para o pastor Gil que ele realmente está. Obrigado. Gente, família é isso. Família é quando chega assim 5 horas da tarde, você já fica pensando em voltar para casa, porque é bom. Isso é importantíssimo para todos nós. Pode ir lá, vai lá. Isso, entender que o conflito é uma oportunidade de lidar com seus pontos fracos e fortes. Você tem pontos fracos e você tem pontos fortes. Tem coisa que pertence só a você. E talvez não vá pertencer à sua esposa. Mas você não precisa usar isso para criar uma desigualdade no seu relacionamento pessoal. Em 1 Coríntios 13:4, Paulo fala sobre isso. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Isso é o amor. E esse amor aqui que Paulo fala, certa vez perguntaram a Rui Barbosa, pediram a ele, Rui Barbosa, defina o que é o amor. Ele disse, olha, eu não tenho a mínima condições. Porque depois que eu li 1 Coríntios 13, em que Paulo define ali exatamente o que é o amor, quem sou eu para ter um conceito ou uma definição do que é amor? Por isso, queridos, amor para Deus não é sentimento. Amor para Deus é caráter. E nós precisamos. Porque quando o amor é caráter, você não trai, tá? Você lida com as dificuldades diferentes. Você se ajusta a mudanças que precisam ocorrer. Você aprende a perdoar. É uma coisa que é fundamental no relacionamento conjugal. Então, esses são os conflitos. Agora, olha só. Pode ir em frente. O que gera uma crise nas relações conjugais? Pode ir em frente. Olha só. Quando um dos cônjuges fixa
a necessidade da competição no relacionamento. Isso é o início de uma crise. Já não é mais conflito, tá? O conflito, ele tem a necessidade do ajuste. A crise tem a necessidade da solução. Aí a coisa já está ficando mais intensa, né? Principalmente a nível de você não abrir mão dos seus direitos, você abrir mão da sua compreensão pessoal. Isso é terrível, né? Agora, o que é uma crise? É uma ruptura de um equilíbrio necessário para uma convivência saudável. É uma situação grave que perturba a ordem social na organização de uma convivência em amor. Por isso que viver é fácil. Conviver é muito difícil. Não tem como você conviver bem, não tem como você conviver com qualidade, se não houver humildade de ambas as partes. Então vamos lá. Segunda coisa, o que é que gera, né, uma crise? É quando os cônjuges usam a confrontação para atacar ou culpar o outro nas questões que envolvem o conflito. Freud, algumas pessoas aqui já leram Freud, ele apresenta alguns mecanismos de defesa do ego, que é uma coisa saudável. Saudável. Quando eu projeto no outro algo que é ruim em mim, é uma forma que eu uso para me defender. Só que, se o mecanismo de defesa do ego se cronificar na sua personalidade, adeus. Você não vai dar conta. Então, quando os cônjuges usam a confrontação para atacar e culpar os outros nas questões que envolvem o conflito, isso vai gerar uma crise. Por isso que nós precisamos acabar com essa ideia de que quando eu me confronto com o outro, eu estou me confrontando para saber quem tem razão. Negativo. Negativo. A questão não é saber quem tem razão. A questão é quem é que vai assumir o seu verdadeiro papel. Por isso que a confrontação, quando ela é bem feita, ela é extremamente terapêutica. Ela é extremamente saudável. A pessoa que se permite ser confrontado é uma pessoa que tem possibilidade, que tem probabilidade de ser feliz com o outro. Agora, quando eu uso a confrontação para atacar o outro, é aquele velho problema: quem é o culpado? Um amigo meu, psicólogo, mandou um livro para mim. O nome do livro é De Quem é a Culpa? E é complicado, muito complicado. Porque a tendência nossa é essa, e isso é ruim para nós. Nós não precisamos encontrar culpados. O que nós precisamos é assumir as nossas culpas, lidar com elas saudavelmente e ser bênção
na nossa vida conjugal. É isso que Deus quer de cada um de nós. Tem coisa melhor do que você ter harmonia no seu lar? Não tem. Não existe preço para isso. Então isso é importantíssimo. Terceira coisa, vamos lá. Quando falta humildade para reconhecer o que é seu e separar o que é do outro. Aqui está uma coisa interessantíssima. 1 Coríntios, capítulo 13, naquela palavra de Paulo sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 7. Olha o que é que Paulo diz. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é amor. E não é amor eros, nem é o amor filéu. É o amor ágape. É o amor que vem realmente de Deus para os nossos corações. E nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos qualificar as nossas relações conjugais. Nós precisamos ter qualidade de vida, gente. Nós não precisamos, de forma nenhuma, usar as tragédias que estão acontecendo aí no mundo como se elas fossem passar pela nossa vida conjugal. Negativo. Por isso que quando você aprende a separar o que é seu do que é do outro, isso gera um reconhecimento, tá? De humildade em relação ao que é seu e em relação ao que é do outro. Isso chama-se individualidade. E o esposo não precisa anular a individualidade da mulher e nem a mulher anular a individualidade do homem. Tem coisas que são só do homem e tem coisas que são só da mulher. E a gente precisa respeitar, né? Por isso que é importante a gente trabalhar as causas e não as consequências. O brasileiro, ele tem uma tendência a trabalhar as consequências. Isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque você vive a nível de sintomas e não a nível de soluções. E nós precisamos lidar com isso. O sintoma apareceu, raiva ou qualquer outro sentimento, lida com ele. Não vai lidar com as consequências dele, porque se você deixar para lidar com as consequências, a tragédia é maior. Por isso que a gente tem que trabalhar, queridos, na raiz. Isso é muito importante. E quando você reconhece e separa o que é seu do que é do outro, você consegue usar a sua individualidade na reciprocidade. Isso é muito importante.
A reciprocidade é a convivência conjugal. Eu amo o outro, tá? Porque Deus já colocou esse amor dentro de mim. E eu cuido desse amor. Ele faz parte da minha vida. Vamos lá. Da crise para a solução. Nós saímos do conflito para a crise, agora vamos da crise para a solução. Deixe-me lhe dizer umas coisas que é fundamental. O que é uma solução? É uma resolução de uma dificuldade. É um desfecho que culmina com uma solução. Eu tenho aprendido na vida, isso tem feito parte do meu ministério pastoral, como psicólogo, terapeuta de casal e família, que todo problema tem uma solução. Se você partir disso, você anula interferências externas na sua compreensão daquela realidade. Por isso que o diálogo, ele é fundamental na vida conjugal. Eu preciso, né? Então, o que é que gera a solução definitiva da crise conjugal? Vamos lá. O que gera a solução definitiva da crise conjugal? Olha o casalzinho bonitinho ali se ajustando. Primeiro, olha ela rindo para ele. Controlar como expressar nossas emoções e sentimentos. Uma vez, isso aconteceu há uns 2 ou 3 meses atrás, minha esposa está aqui, e eu virei para ela e disse, olha, você hoje está intragável. Para quê, rapaz? Porra. Intragável para ela. Ela ficou braba, depois eu fui lá, pedi perdão. Nunca mais eu falei isso. Gente, nós precisamos controlar a expressão das nossas emoções e dos nossos sentimentos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 31 e 32, ele fala sobre isso, né? É bom usar a palavra de Deus, porque ela é que nos ajuda. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Cuidado com a sua verbalização. Clécio, essa ideia de que as palavras têm poder é correta? É sim, ó. Principalmente dependendo da maneira como elas são expressas. Por isso que é importante esse controle, esse autocontrole, né? Sócrates, aquele filósofo antigo, ele dizia, olha, antes de você pronunciar qualquer palavra, você tem que passar em 3 peneiras. Ele dizia isso. A primeira peneira é verdade. O que você vai falar tem sentido. Segundo, edifica. E a terceira peneira gera aproximação um do outro. Isso é importante demais. Por isso,
que quando eu tenho autocontrole sobre as minhas emoções e os meus sentimentos, eu consigo conviver bem, até mesmo com as diferenças que o outro expressa sobre os meus próprios sentimentos. E olha, lidar com emoções e sentimentos não é fácil, tá? Porque vem de dentro para fora, às vezes está na epiderme, mas não se iluda. Estando na epiderme é porque veio lá de dentro. Então, cuidado com as suas expressões. Controle a sua verbalização. Segunda coisa, reconhecer que eu não posso mudar ninguém, mas eu e você podemos mudar nossas atitudes. Pare com essa ideia de que você vai mudar o outro. Isso não existe. Eu acho que seria melhor e mais fácil você mudar, porque a grande verdade, terapeuticamente, na terapia conjugal, é que quando um muda, o outro sente a necessidade de mudar. É sempre assim. Porque não dá para conviver com uma diferença sem que haja um ajuste no relacionamento. Porque, queridos, dificuldades todos nós temos. Especialidades todos nós temos. Até porque você veio de uma cultura totalmente diferente da do outro. Eu tenho um filho, mora no Rio de Janeiro, Cleilton, e ele estava namorando uma moça lá da igreja, fui pastor da Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro, e lá realmente a casca é dura mesmo, né? E ele namorava a Renata, e a Renata, uma mulher muito organizada, cuidado com as organizações, porque elas podem gerar neuroses, né? E ela tinha aquela questão de que a casa tinha que ficar limpa, a casa tinha que ficar tudo no devido lugar, e isso é neurose, né? Aí casou, foi para a lua de mel é a melhor coisa que existe, né? Quando voltou, ele gostava muito de jogar futebol. E um dia ele chegou em casa cansado do futebol e tirou o tênis, colocou em cima do sofá, pegou a meia, jogou, caiu na antena da televisão, ficou pendurado. Ela olhou para ele e disse: eu não acredito. Acredite, ó. Acredite e aprenda a lidar com essa realidade. Hoje eles nos deram um netinho, vivem maravilhosamente bem os dois, mas foi um problema. Teve que haver esse ajuste, porque é muito importante. Mais uma coisa aí, vamos lá. Ouvir de forma exclusiva o outro. Olha, tem que ser exclusiva, tá? Se não for exclusiva, não serve. Tiago capítulo 1, verso 19. Tiago, que era irmão carnal de Jesus e pastor da igreja de Jerusalém, ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Homem aqui é no sentido genérico, tá? Não é no sentido de ser homem, não. É no sentido genérico.
Quando nós ouvimos o outro de forma exclusiva, nós nos capacitamos a entender o que está sendo dito e o que o outro está querendo dizer. Porque não tem jeito, na nossa verbalização, existem as linhas e as entrelinhas. Não tem como você. Isso acontece demais entre os casais. A mulher começa a falar e ela nem terminou o sentimento de verbalização, o marido já entra e corta imediatamente. E aí você vai para aquela brincadeira. Você não deixou nem eu molhar o bico. Aprenda a ouvir o sentimento completo do outro. Isso lhe dá uma capacidade de compreensão muito interessante. Nós temos uma tendência muito ruim de nos defendermos. E geralmente nós defendemos atacando. É muito difícil você ver alguém se defender com uma capacidade de compreensão. É muito difícil. A minha tendência é atacar. Principalmente aquelas pessoas que têm uma dificuldade extrema de lidar com o passado. Isso é terrível, né? É igual aquela história de um casal. Eles tinham temperamentos muito parecidos. Ele era colérico e ela era sanguínea. Olha, um casamento de um colérico com a sanguínea, só Jesus na causa. É terrível. E eles só viviam se desentendendo. Aí um dia eles estavam numa mesa e tinha 2 buracos na parede. E veio um rato e entra num buraco. Ele diz: ó bem, o rato entrou naquele buraco. Ela disse: naquele não, foi no outro. Acabou. Isso deu uma separação. Por causa de um rato. Aí separaram, ele foi para a casa dos pais dele, ela foi para a casa da mãe. Aí entenderam e disseram: bem, nós precisamos aprender a conviver um com o outro. As diferenças, elas sempre vão existir. Aí resolveram fazer um jantar conjugal, né? E mulher gosta de ver as coisas, né? de recobrar as coisas que passaram. Aí ela olhou para ele e disse: bem, como é que pode, né? A gente convivia tão bem. Você lembra, bem, por que é que nós separamos? Ele disse: não, foi porque o rato entrou naquele buraco. Ele disse: naquele não, foi no outro. Não adianta, gente. Não adianta. Tá? Tem pessoas que têm uma necessidade extrema, patológica, doentia, de pontualizar as coisas. Quando você tem essa necessidade de pontuar, comece a trabalhar a sua personalidade para se processualizar. Porque se você não entender as coisas como sendo processuais, você vai marcar aquilo de uma forma tal que você vai perder a capacidade de perdoar. Tem gente que não consegue perdoar, exatamente por causa disso. Porque pontualiza aquilo tem uma marca profunda. Gente, daqui a pouco nós vamos tratar do perdão, está aqui na próxima folha. Tem gente que pensa que perdoar é esquecer. Não. Perdoar é ver a coisa por um outro ângulo. Tá? Então isso é importante. Mas trabalhar a capacidade de expressar o que sente e pensa de forma assertiva. O que é isso, Clécio?
O que é assertividade? Assertividade é a capacidade de lidar com o sentimento do outro a partir do seu. Isso chama ser assertivo, né? É falar de forma diferente, porque o oposto da assertividade é a agressividade. Hoje, quem é pedagoga aqui sabe disso, o que mais se trabalha na educação é a assertividade. É você saber expressar de forma terapêutica o que você está sentindo, sem projetar no outro aquilo que você não dá conta em si mesmo. Porque isso só gera agressividade. Agora, como fazer isso? Vamos lá. Ora, primeiro, evite tirar conclusões. Quando você conclui algo, você só pode concluir se você já tiver lidado com todos esses sentimentos de forma assertiva. Olha, o culpado é você. Já vi muito isso. E quando eu vejo isso numa terapia conjugal, eu digo sempre o seguinte: quando você aponta o dedo para alguém, você está apontando 4 para você. Não tem jeito. Tá? Quando você tem a necessidade patológica de tirar conclusões, você vai impedir que esse diálogo leve você a uma solução definitiva e saudável. Outra coisa, não faça análise ou diagnóstico. Você não é psiquiatra. Psiquiatra é que faz diagnóstico. E ele tem que fazer. Porque ele vai passar o remédio, né? Psicólogo não faz diagnóstico. Por quê? Porque o trabalho do psicólogo é processual. Não quer dizer que o do psiquiatra não seja. Também o é. Só que o psiquiatra tem um conhecimento de que um remédio vai produzir um efeito terapêutico. O psicólogo, ele não passa remédio. Ele faz uma reorganização psíquica, mental, na compreensão de que aquela realidade, mesmo ela sendo patológica, ela pode ser lidada de forma terapêutica. E isso traz um bem muito grande. Vamos lá. Não faça questionamentos, não use o porquê, use o como. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Por quê, Clécio? Quando você usa o como, você está sendo subjetivo para aquela pessoa. Tá? Por exemplo, eu digo para minha esposa: Dalva, você é a mulher da minha vida. E ela pergunta por quê? Ela dançou. Porque o objetivo, ele é externo. O subjetivo, ele é interno. Não, porque você é uma mulher calma, você é uma mulher tranquila. Agora, se eu digo para a Dalva: Dalva, você é a mulher da minha vida, e ela olha para mim e diz: como é que é para você eu ser a mulher da sua vida? Como? Aí complicou. Porque eu vou ter que tirar dentro de mim
sentimentos concretos para expressar o que eu falei. Você quer ver uma pessoa ficar nervosa? Não façam isso, por favor. Só façam quando estiverem habilitados. Tá? A pessoa passa alguma coisa para você e você pergunta: como é que é isso para você? Como? O como rebenta com o ser humano. Porque o como é subjetivo, o como ele é interno, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que a coisa que eu mais amo fazer é trabalhar o caráter das pessoas. Porque quando você trabalha caráter, você trabalha soluções definitivas. Você trabalha compreensões tranquilas. Porque você leva a pessoa a um processo de realidade onde ele é responsável pela solução e pela continuidade da solução. Aí você se cura. Porque aí, quando chegar qualquer situação, você vai perguntar como. Pastor, meu marido é super agressivo. Como você tem lidado com a agressividade dele? Porque veja que é fácil você fazer um julgamento de uma situação que te faz mal, mas você não se habilita a lidar com ela terapeuticamente. É aí que entra as crises. Então isso é fundamental. Use-o como: você é o amor da minha vida. Ah, é? Como é que é para você eu ser o amor da sua vida? Ixi, dancei. Porque quando você pergunta por quê, você está tratando do objetivo, você está tratando do externo. Aí eu vou procurar, porque você é igual àquela flor que está ali, ó, naquela roseira. Resolve. Por isso que o como é fundamental. Use mensagens personalizadas. Eu me senti, eu penso. Neste momento você assume responsabilidade pelos seus sentimentos sem a necessidade de acusar ou culpar o outro. Isso é importantíssimo. Fala do seu sentimento. Assuma a responsabilidade da sua fragilidade pessoal, porque quando eu acuso o outro, quando eu culpo o outro, eu fujo da minha responsabilidade pessoal. Então é sempre o outro. Isso não é bom. Outra coisa, separe a pessoa do problema. Eu e você podemos ser duro com o problema, porém amável com a pessoa. João capítulo 8, verso 7, é um texto muito interessante daquele encontro de Jesus com aquela mulher adúltera. Então, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus era fantástico, o maior psicólogo do mundo. Augusto Cury escreveu um livro sobre isso. Jesus, o maior psicólogo do mundo. Muito interessante. O que é que Jesus fez? Jesus confrontou os outros com uma realidade que também podia ser dele.
Eu posso imaginar que naquele momento, diz o texto, que Jesus escreveu na areia. Aí tem uma pessoa lá chamada Antônio. Jesus escreveu: Antônio, você já adulterou e sua mulher não sabe. Aí Antônio, ih, rapaz. Aí Antônio, ó, se mandou. Tinha lá o Sérgio. Aí Jesus escreveu: Sérgio, você já roubou e nunca foi preso. Aí o Sérgio, ih, descobriram tudo. Deixa eu ir embora. Foi embora. Quando Jesus levanta, quantos tinham? Mas nenhum. Então é preciso você entender que você pode separar a pessoa do problema. É igual adolescente. Adolescente, você pode ser duro com ele, tá? Mas sem perder a sua amabilidade. E ele gosta, o adolescente adora isso. Eu era pastor da primeira igreja batista em Goiânia. E um dia um casal trouxe uma filha para mim. Eu disse: olha, eu vou ter que fazer uma anamnese com os pais e fazer uma anamnese com a adolescente. Então entra primeiro os pais, a adolescente fica na sala de espera, a porta era hermeticamente fechada, não dava para ouvir nada. E eu fiz uma série de perguntas aos pais. Quando terminou as perguntas, eu digo: o problema é os pais, não é adolescente. E ele era pastor. Aí eles saíram, a adolescente entrou, a adolescente vomitou tudo em cima de mim, e eu percebi que faltava na vida dessa adolescente, que inclusive era filha única, faltava a compreensão dos pais, na realidade que ela estava vivendo. Aí eu reuni os três, conversamos, eu dei umas diretrizes terapêuticas, e o pastor olhou para mim e disse: ah, não, eu pensei que o senhor fosse resolver o nosso problema. Eu digo: não, eu não resolvo o problema de ninguém, quem resolve o problema é vocês mesmos. O problema são os pais. Vocês têm que se ajustar. Até porque ela precisa. Ela tem 16 anos, está na segunda adolescência, que é o período mais crítico da adolescência, porque é o período social em que o adolescente se identifica com a turma dele. E a gente tem uma dificuldade extrema em relação a isso. Graças a Deus, houve um ajuste e eles vivem. Hoje ela já é casada, já tem 3 filhos e vive muito bem. Outra coisa, equilibre a razão e a emoção. Cuidado com seu temperamento explosivo. Eu e você precisamos da razão instruída pela emoção e a emoção guiada pela razão. A solução da crise precisa ser saudável para ambos os cônjuges. Cuidado com esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Por quê? Porque você pode ser tão racional que você não respeita a emoção do outro. Isso é horrível. Mas isso acontece demais, demais. Tá? E isso não é bom. Por último, aprender a perdoar. Né? Perdoar não é esquecer. É olhar para a questão com outro sentido. Quando eu digo que eu perdoo,
Eu não estou anulando o acontecimento. Eu estou tendo uma percepção diferente do ocorrido. Isso é importante. Por quê? Porque isso me habilita a dar uma continuidade com o meu relacionamento conjugal com outro tipo de qualidade. Gente, todos nós precisamos aprender a perdoar um ao outro. Casamento sem perdão não existe. Porque só gera problemas. Então, isso é importantíssimo para todos nós. E a minha oração é que Deus nos capacite a viver bem os nossos cônjuges, reconhecendo as diferenças que existem, é natural, tá? Fazendo das diferenças uma oportunidade para nos diferenciarmos, isso é solução, né? E nós sabemos, irmãos, que nós temos um companheiro maravilhoso conosco, chamado o Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos habilita, é Ele que nos capacita. Jesus disse que Ele viria para nos ensinar, e ensinar coisas concretas, coisas reais, que precisam fazer parte da nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão preciosos para as nossas vidas conjugais. Abençoa os esposos, quebranta os seus corações para entender a tua vontade na sua vida conjugal. Abençoa as esposas, ó Deus, capacita-as também a uma compreensão de uma realidade diferenciada, mas com qualidade. Obrigado pela vida do pastor Gil, pela sua igreja, e glorifica, Senhor, o teu nome em nossas vidas, que nossas famílias sejam baluartes no teu reino, porque famílias fortes, igrejas fortes. Eu oro a Ti, ó Pai, humildemente, Senhor, e agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor.